Boa noite a todos. Mais uma terça-feira que a gente se reúne. E, antes de tudo, para a gente começar, vou pedir para o Nivaldo fazer a nossa oração de abertura da reunião de hoje. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, aqueles que estão conosco aqui, aqueles que nos vêm de casa. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nos concentrar um pouquinho. E vamos para a nossa oração. Pai amado, Mestre Jesus, uma vez mais agradecemos a oportunidade de participar destes trabalhos nessa casa iluminada, o nosso amado Centro Espírita Simplesmente Amor. Pedimos que abençoe sempre esta casa, que abençoe todos que compartilham este momento conosco e que derrame sobre nós o teu amor, a tua misericórdia e a tua compaixão. Permita, Senhor, que os trabalhos de hoje sejam proveitosos para todos quantos estejam conosco neste momento e depois nas reproduções das nossas redes sociais. E que todos aqui recebam aquilo que mereçam e possam receber. Que a tua vontade, Senhor, prevaleça sempre. E nós, humildemente, sempre acataremos tudo aquilo que vier de ti. Gratidão, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bem, amigos, desde o início do centro, a gente vem estudando o Livro dos Espíritos, então, questão a questão. E nós estamos... Põe no mudo. E nós estamos na questão de número 379. Se alguém quiser localizar... Se alguém quiser localizar, a questão é a 379. E aqui nós estamos no capítulo... Nós estamos do livro pequenininho, a página 141. Tá? Tem um livro que é médio, alguém pode dizer que página que é? 141. 141, a página 141 também, então tá certo. Só diminuiu a letra para caber no tamanho do livro. Né? Bem, como a gente sempre lembra, às vezes um termo ou outro, de acordo com a edição e de acordo também com o tradutor do livro, faz alguma diferença, mas é em termos de a tradução de uma palavra do francês para o português, foi usado um sinônimo, às vezes uma construção de uma frase. Mas é óbvio que o sentido é sempre o mesmo, né? Nós estamos estudando o capítulo que fala sobre o retorno à vida corporal, ou seja, quais são as questões que foram feitas, né, por Kardec aos espíritos para poder a gente entender, para a gente poder aprender e esclarecer como que se dá o retorno à vida corporal. Lembrando que, né, uma das bases, o principal do espiritismo é justamente a reencarnação. Então, nós somos todos espíritos e, neste momento, nós aqui que conseguimos nos enxergar, estamos numa experiência terrena com um corpo de carne. Porém, aqui, com certeza, também há todos os outros espíritos, nossos irmãos, que não estão encarnados, né? E aí, como é que se dá para que toda a gente, quando está na pátria espiritual, vem ter uma nova experiência na Terra? E aí foram feitas muitas perguntas. A de número 379, ela está no item 6, que vai falar justamente da infância. E a pergunta que Kardec fez foi: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto?
E aí os espíritos responderam: pode mesmo ser mais, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que os impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve. Então, vejam, todos nós somos espíritos, estamos numa experiência terrena. Se a gente tem a fase da infância, então a gente tem aquela fase em que o corpo está se preparando, está crescendo, então ele vai adquirindo habilidades, vai adquirindo conhecimentos. Mas não porque o espírito tenha menos ou mais do que uma pessoa adulta. Na verdade, é um instrumento, o nosso corpo é um instrumento, e é desse instrumento de que o espírito se vale para poder ter as experiências, né, na carne. Então, hoje mesmo eu ouvi só um trechinho falando sobre criança, interessante, né? A gente vê que não está por acaso, sempre me pinta alguma coisa nesse sentido. Olha, e justo hoje nós temos as crianças aqui. Então, assim, a infância, ela não é a preparação para a vida adulta. A infância é a infância, é um mundo. Todos nós adultos já passamos por ela, mas ela tem todo o contingente de ações, de movimentos em que é necessário que haja, porque é o período em que a pessoa está aprendendo as coisas de acordo com o corpinho de que está se valendo aquele espírito, né? Tanto que ou lembrando, mas de qualquer forma, como a gente, né, tem o véu do esquecimento, enfim, a gente vai se valendo. Então, a criancinha tem a questão de aprender a movimentar, a dominar os grupos musculares para poder aprender a se movimentar. Um outro vídeo que eu vi, um bebezinho pegando o pé, ele mexia com o pé e ele mesmo estava espantado. Olhando aquele pé. A gente, né, muitos de nós já vimos bebezinhos quando eles estão descobrindo que eles, né, fazendo a mãozinha, enfim, e mais tarde ainda, as possibilidades que tem de subir num brinquedo, daqui a pouco se espatifa no chão, vai se ralar, mas são as contingências. Então é o instrumento que se tem. A criança não sabe ainda usar o aparelho fonador, não sabe ainda vocalizar a palavra, então ela vai aprendendo devagarinho, e de acordo com o lugar onde ela nasce, obviamente que ela vai aprender aquele idioma ou mais de um idioma, evidentemente, se a ela é ensinado. Mas basicamente é isso. Nós somos espíritos que já tivemos muitas experiências, né? E na hora que a gente vem para cá, a gente vai adquirindo todos os apetrechos, as aparelhagens necessárias para a gente poder passar pelas experiências também necessárias ao nosso desenvolvimento como espíritos. Então, o espírito não é mais ou menos desenvolvido simplesmente porque ele está, né, na fase em que o aparelho, em que o instrumento é ainda uma criança. Alguém queria fazer uma observação? Rapidinho, Fran, você já foi bem feliz aí na diferenciação que a gente fez, que os espíritos respondendo aqui fizeram, né? E o que fica claro é isso. A infância do espírito não está diretamente relacionada com a infância do espírito que está encarnado. A infância do espírito encarnado é uma fase indispensável que todos passam, como a Fran colocou aqui, é uma fase de aprendizado, de reconhecimento, né, para você atingir a chamada idade madura do espírito encarnado. O desencarnado não necessariamente. Você pode estar passando nessa experiência da encarnação, vivendo a sua fase de infância e, portanto, com todas as reações da infância do encarnado, mas já ser um espírito muito evoluído. Não é por outra razão que muitas vezes, talvez muitos de vocês já tenham ouvido isso, uma manifestação sobre uma criança, alguém faz a seguinte manifestação: nossa, essa criança parece mais evoluída do que um adulto. Isso não é à toa. É porque espiritualmente ela tem todas as outras vidas e já tem todo um processo de evolução e aprendizado. Uns estão mais evoluídos, outros menos evoluídos, né? Mas não há uma correlação direta com a infância do encarnado, que é uma fase que ninguém pula, todo mundo passa,
para se descobrir enquanto espírito encarnado. Eu quero só lembrar o seguinte: sim, a criança está, como disse a Fran, experienciando, conhecendo os instrumentos que ela possui, os instrumentos físicos, né? Então, ela está se conhecendo, se percebendo além do que ela imagina. Então, essa minha mãozinha é minha mesmo? Será que pertence a mim? Eu não sei, né? Então, aí ela começa as experiências. Existem várias experiências nesse sentido. O que eu só queria destacar é o seguinte: o espírito, sim, ele já tem vidas e vidas, então ele só está recomeçando e se considera e se sabe que a reencarnação só se efetiva exatamente aos 7 anos, tá? Então, nesse período, é o período, sim, de experiência e de acomodação entre o corpo físico, o perispírito e o espírito. Então, há essa acomodação, esse conhecimento. Então, há que se, como lembraram ambos anteriormente, que há, sim, uma distinção. Uma coisa não significa que depende necessariamente da outra. O espírito, sim, pode ser muito evoluído. Aliás, normalmente o é. E se ele passa por algum problema no corpo físico, está sendo submetido a alguma, digamos aí, um- uma barreira, né, a uma contenção, é porque se faz necessário, inclusive, para um aprendizado melhor e maior desses. Era isso. Fluido ele foi, né? Tanto é que existe, inclusive na bibliografia dele, situações em que ele já manifestava a mediunidade dele enquanto criança. Então, esse é um exemplo próximo. Hum, agora voltou. Só resumindo, eu dou o exemplo aqui do Chico Xavier, que é um espírito extremamente evoluído, mas que quando encarnou nessa caminhada como Chico Xavier, começou como um bebê, depois foi para a infância, e assim foi o desenvolvimento dele. Bom, acho que a gente pode falar que Jesus teve isso, né? O espírito mais evoluído que já veio para cá. Então, nasceu como criança, teve as experiências infantis e foi utilizando o instrumento, o corpo, de acordo com o desenvolvimento desse corpo, né? Então, tá saindo o som? Então, é... desculpa, gente. Para ficar mais fácil aqui. Enfim, basicamente é essa a resposta que foi dada, né? De que o espírito vai se manifestar de acordo com o instrumento de que ele está se valendo. A de número 380 diz assim, acho que dá para eu ler. Numa criança de tenra idade, o espírito, fora do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? Quando eu escutei a Maria Clara falando assim, aí ele vai pensar, será que essa minha mão é mesmo? Nós não sabemos como é que a criança pensa. E os espíritos responderam, enquanto criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possam dar-lhe toda a intuição de um adulto. Sua inteligência, com efeito, é bastante limitada, até que a idade lhe amadureça a razão.
A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito com o nascimento e só se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. E aqui tem uma observação, quando tem uma observação com uma outra letra em cada questão, é uma posição que Kardec fez. A resposta foi dada pelos espíritos, e aí tem esse esclarecimento que Kardec coloca. Uma observação vem ao apoio desta resposta. É que os sonhos de uma criança não têm o caráter dos sonhos de um adulto. Seu objeto é quase sempre pueril, o que é o indício da natureza das preocupações do espírito. Então, a gente não tem como saber exatamente como, desde pequenininho, bebê, como seria o sonho de um bebê, a não ser que quando a criança já tem o domínio da fala e pode narrar aquilo que ela eventualmente tenha sonhado. Mas a gente só imagina e os espíritos nos esclarecem. É lógico, eles não têm ainda o desenvolvimento, porque eles estão, aqui fala com a palavra perturbação, mas é esse esquecimento de que o espírito se vê envolvido, né? E ele tem todo o processo para poder fazer a encarnação acontecer, o nascimento, depois o crescimento paulatino de bebê e tudo mais, até ir adquirindo as possibilidades que vai aprendendo aqui como encarnado, de acordo com o instrumento de cada um. Alguma observação? Diga aí. Aqui também a Fran já tocou no ponto principal. Eu só reiteraria aqui, ou reforçaria, que a manifestação do espírito ela se dá basicamente através do cérebro, através da inteligência. E acho que não é difícil da gente entender que, assim como os outros órgãos da criança ainda não estão totalmente formados, o cérebro também não está, né? Então, a criança aprende a andar. Quando ela nasce, ela não sabe andar. Depois de algum tempo, ela começa engatinhando e vai aprender a andar. Por quê? Porque os órgãos que propiciam que ela ande, ainda, até um determinado ponto, não estão desenvolvidos o suficiente para que ela possa andar. E o mesmo fenômeno ocorre com o cérebro, né? Então, as manifestações da inteligência vêm a partir do desenvolvimento do cérebro, como ocorre em relação aos outros órgãos também. Isso. Alguém quer fazer alguma observação? Tem alguma dúvida? Tudo bem? Podemos passar para a próxima? A gente está andando hoje. Com a morte da criança, ou seja, imagino que seja quando uma criança, né, falece ainda no corpinho de criança. O espírito retoma imediatamente o seu vigor primitivo? E os espíritos responderam: assim deve ser, pois que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, ele não retoma sua lucidez primitiva enquanto a separação não estiver completa, ou seja, enquanto não desaparecer toda a ligação entre o espírito e o corpo. Então, vejam bem, nós todos somos espíritos, cada um de nós está num grau de evolução, né? E cada um de nós tem os seus aprendizados a fazer. E a gente sempre lembra aqui, né, que eu já falei isso aqui algumas vezes, acho que nós somos crianças na criação universal, né, porque há tanta coisa que a gente não sabe, que a gente gostaria de saber, né, e por isso mesmo que a gente está estudando, tanto é que veio o Espiritismo com esse monte de questões aqui, mais de 1000 questões, e a gente vai aprendendo paulatinamente tudo isso. E a gente vai tocando a nossa vida de acordo com o que a gente pode. Então, eu acho que nós também, ainda que encarnados e ainda que estejamos numa fase adulta, mas ainda a gente tem muito que aprender. De alguma forma, a gente também é criança nesse sentido da infância do espírito, porque a gente precisa aprender bastante. E, obviamente, vai necessitar de outras experiências. Porém, a gente sabe também que cada um de nós, como espírito, tem que passar por determinadas situações. E muitas vezes, durante o planejamento reencarnatório, fica estabelecido que nós teremos um tempo mais curto de vida na Terra. Nós iremos desencarnar ainda crianças, no corpo de criança. Portanto, a gente não chegará à idade adulta.
lógico, a gente sabe disso todo tempo tem, né, a gente vê, tem falecimento de crianças. E aqui que está sendo perguntado é, quando a criança, no corpo de criança, desencarna, ela imediatamente vai retomar essa lucidez, tudo isso como espírito? E aí eles disseram, sim, esse é o esperado, sim, porém, isso também leva um tempo. Porque assim como houve um tempo necessário de preparação da passagem de espírito para até fazer todo o processo para poder fazer uma nova encarnação, é óbvio que haverá também o tempo necessário para que a criança se desligue totalmente daquela formação carnal como criança e o espírito adquira aquela lucidez. A gente sabe pela literatura espírita que existem nas várias casas de meu pai, como disse Jesus, né? Existem muitas colônias, vilas, enfim, lugares no plano espiritual e que, inclusive, tem escolas infantis, e tem todo um acolhimento e tem todo um trabalho com aqueles espíritos que, ao desencarnarem crianças, ainda nem conseguem se desvencilhar daquele modo infantil. Então, é necessário que devagarinho a criança vá sendo preparada até que ela se desvencilhe totalmente, realmente, daquele envoltório de criança que ela tinha na desencarnação mais recente, né? Então, todo espírito vai retornar à sua consciência, cada um de acordo com o seu grau de adiantamento, de evolução. E eu, Ligou? e eu queria só lembrar que, assim, eu não sei exatamente o que acontece depois que desencarna, mas muitas vezes no tratamento espiritual que nós fazemos aqui, nós conversamos com criança. Então, vale a pena, assim, que uma criança depois que morre, ela continua criança um tempo, não tenho dúvida. Como que acontece depois é que, em quanto tempo é que não tem como resolver, saber, né? Mas assim, geralmente a criança vem e quer brincar e quer um brinquedo, aí a gente brinca e ela aceita continuar brincando com quem vai cuidar dela e ela segue adiante. Não tem tanta resistência. Ou às Mas vezes está como criança, mas está em sofrimento. sim, Está pode, como uma pode até. criança que está triste, que está se sentindo perdida, que está se sentindo abandonada, né? Ou E que que foi não entende, assassinado. enfim, é como a gente disse, após o desencarne, cada espírito vai passar pelo seu processo de desvencilhamento de toda aquela experiência que teve até aquele momento de vida carnal e devagarinho adquirindo uma lucidez para, inclusive, ter uma nova experiência mais adiante. A Fran mencionou aqui a questão da doutrina espírita, trazer vários exemplos aí da existência de espaços próprios nas colônias apenas para criança, né? E essa mesma literatura também tem várias passagens que confirmam que esse tempo para a criança retomar, o espírito retomar a consciência dele de vidas passadas, é variável. Que há notícias, inclusive, que muitos espíritos permanecem nesses locais próprios por muito mais tempo que outros. Então, esse tempo, a Gisele também falou isso, ele não é mensurável, né? Você não tem uma medida certa. Então, depende também aqui de cada espírito. Uns readquirem essa consciência mais rapidamente, outros levam mais tempo para readquirir essa consciência. É isso. Observação, gente? Fala aí. Então, é engraçado que, assim, a respeito de como o corpo ele limita a manifestação do espírito, né? Eu acho essa ideia super interessante, né? Porque ela faz parte acho que do processo encarnatório, a gente entender que através das limitações a gente tem que, assim, as limitações elas oferecem são oportunidades que a gente tem de encontrar maneiras diferentes de atender às nossas necessidades. Então, assim, qualquer tipo de limitação, ela serve como estímulo intelectual, ela serve muitas vezes como um estímulo
para você poder trabalhar as suas necessidades emocionais e espirituais, né? Através, assim, das frustrações que elas geram, das frustrações, acho que o tema acho que é bem esse, mas a frustração, né? Porque assim, às vezes a gente fica limitado, a gente quer fazer, mas não consegue, precisa de ajuda de alguém, né? Então, acho que qualquer tipo de necessidade é um convite a gente aprender a pedir ajuda, né? Aprender a aceitar as limitações que a gente tem, as nossas próprias imperfeições, é um convite à humildade, né? E eu acho interessante porque assim, essa ideia, o Paulo, né, o apóstolo Paulo, lá na época de Jesus, ele já tinha trabalhado isso daí, né? Você vê, antes do Espiritismo, antes de Kardec, na primeira epístola dele aos Coríntios, ele diz o seguinte, né? Ó, quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Quer dizer, ele se livrou das limitações que são próprias da infância. Uma infância bem trabalhada, ela forma um adulto forte e muito mais seguro, né? Daí a importância do pai poder guiar a criança, né? Durante o seu processo, o seu período de formação. E nessa fase da vida a gente está muito mais receptivo às influências do meio, né? Acho que talvez venha daí, né? Acho que a beleza dessa época da vida. Isso aí. Inclusive, Ale, isso que você colocou da importância da infância, a gente vai ter duas questões adiante que vai tratar exatamente disso, né? Então, você já tocou no ponto que está logo na sequência, que tem toda a relação com aquilo que a gente está tratando hoje. Bom, aí vem a questão 382, que foi feita assim. O espírito encarnado sofre durante a infância com o constrangimento imposto pela imperfeição de seus órgãos? Não, esse estado é uma necessidade, é natural e corresponde aos desígnios da providência. É um tempo de repouso para o espírito. Então, é natural que, enquanto está criança, não sabe falar, vai ter os tati-bitatis da vida, vai aprendendo as palavrinhas devagarinho, mas ele não vai sofrer com essa impossibilidade porque não consegue falar. Vai ter a contrariedade natural, porque tem, né, às vezes a criança faz uma colocação, faz uma pergunta, dependendo da fase, e a gente não entende, né? E aí a criança às vezes fica brava. E falava, eu me lembro dos meus meninos pequenininhos, uma vez o mais velho tinha chegado com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses, e ele falou, mamãe, e aí ele falou, a muca linha cela. Falei, que foi, Dani? Mamãe, a muca linha cela. O que é isso, Dani? Ele repetiu muitas vezes, daqui a pouco ele ficou bravo e eu não conseguia entender o que era. Bom, tudo bem, né? Vou fazer o quê? Passou, distraiu. No dia seguinte, na escolinha que ele ficava, né? Eu fui para escuta. O Daniel chegou ontem falando um negócio que eu não entendi coisa nenhuma. Ele falou assim: é porque ontem a gente aprendeu a música da galinha magricela. Então a muca linha cela. Eu não entendi. Então, assim, ele sofreu, ele ficou contrariado, óbvio, porque eu não conseguia entender. Mas não é sofrimento isso, vamos combinar. É de acordo com o desenvolvimento dele. Então, o que os espíritos respondem isso? Não, o período da infância é um período de repouso para o espírito, porque ele ainda está adormecido, ainda não tem todas as demandas que terá na vida adulta, né? Isso não quer dizer que, obviamente, a gente não vá buscar atender a criança e educar e dar limites, inclusive, que é absolutamente necessário, né? Para poder a criança ir aprendendo paulatinamente o que é necessário para poder você se desenvolver quando adulto, né? Você vai ter, não, não, é não. Então precisa aprender a lidar com a frustração. Vai ficar frustrado? Vai.
mas isso faz parte. Então, devagarinho, esse processo vai se dando de modo a que vai sendo criada uma resistência, no caso, uma resiliência, porque daí ele vai se fortalecendo, para depois, quando for enfrentar as dificuldades da vida adulta, também já vai estar mais resistente para poder enfrentar, porque a nossa vida é essa. A gente tem sim, está aqui para enfrentar uma série de dificuldades, mas é enfrentar à toa? Não é, lógico, porque de cada uma delas a gente vai tendo o aprendizado necessário que o Espírito, né, veio aqui mesmo para poder aprender. E aí aquela história de dizer que, ai, não sei por que isso acontece comigo, eu só tenho encrenca na vida e tal, não sei o quê. Não, não tem não. Tem encrenca? Sim, tem, mas tá tudo certo, né? Eu acho que o grande ensinamento, no meu entendimento, é a gente passar pelas frustrações, passar pelas dificuldades, passar pelos dissabores e ainda que a gente sinta, e é óbvio que sinta, porque a gente está aqui nessa matéria, a gente sente, a gente chora. Agora tem um detalhe que é não à revolta, não ao desespero. Sentir a gente sente, porque a gente está aqui encarnada e nem só encarnados, encarnado também sente dor, né? Então, você sente a dor da separação de uma pessoa de quem você gosta, que passou para o plano espiritual, natural. Então, vai ter choro, vai ter dor, vai. E é natural que tenha, precisa ter. Mas o grande lance é enfrentar, sabe, buscando sempre acessar em si uma fortaleza que já tenha sido desenvolvida. E se não foi desenvolvida, então está na hora de aquilo ali ser desenvolvido também, né? Bom, acho que até me estendi mais. Bom, qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar. O espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. E aqui tem uma nota de rodapé em relação a isso, que eu já aproveito e já leio, que diz assim: os pais e os professores espíritas devem ponderar sobre este item, e os que se lhe seguem. O Espiritismo vem abrir um novo capítulo da psicologia infantil e da pedagogia, mostrando a importância da educação da criança, não apenas para esta vida, mas para a sua própria evolução espiritual. Interessante, né? Não sei se todos sabem, mas o pedagogo, professor, filósofo Leon Hippolyte Denisard Rivail, que é o nome original do Allan Kardec, ele estudou, ele foi discípulo de Pestalozzi. E Pestalozzi foi um grande educador, ele estudou no instituto lá na França, né? E ele aprendeu com Pestalozzi. Depois ele foi, como a gente fala, que é auxiliar, assistente, não tem outro nome, né? Tutor. Monitor, isso. É tipo um monitor, assim, de Pestalozzi, trabalhou lá no instituto dele e, obviamente, ele era discípulo dele por ter estudado no internato dele e depois também ele próprio dava aulas e tudo mais, né, em instituições. Então ele coloca aqui a importância da educação infantil, não só para os pais, que são aqueles que estão, obviamente, mais diretamente ligados, mas também com todos aqueles que são responsáveis pela educação infantil, os professores, aqueles que lidam, educadores, inclusive familiares, porque muitas vezes não são os pais diretamente que ficam até mais tempo com a criança, são aqueles que é uma avó, é um avô, é um tio, um padrinho, uma madrinha, às vezes até vizinho, né? Cada criança vai ter a sua situação. E todos, então, o ideal seria que todos ponderassem sobre isso, sobre a grande importância que é a cuidado e educação de uma criança, né? Eu estou fazendo muita intervenção, Ainda bem. mas é uma reflexão em cima dessa questão da fase da infância.
e é só uma reflexão minha aqui. Eu penso que, do ponto de vista da evolução espiritual, é muito importante que, na condição de encarnado, a gente vivencie, passe e experiencie muito bem a infância, para evitar o quê? Para evitar que a gente, cronologicamente, na nossa vida de encarnado, saia da infância, adentre na idade adulta, mas continue sendo uma criança. Se a gente, na idade adulta, enquanto encarnado, continuar sendo uma criança, tendo reações de criança, isso com certeza não vai permitir que a gente progrida espiritualmente. Então, daí a importância de passar bem, né? Você não pular etapas, porque na evolução espiritual, a gente já sabe, não se pula etapas. Você só muda de degrau, você só muda de patamar se realmente você aprendeu e conquistou aquele algo a mais, né? Então, a importância de vivenciar bem a infância, para não mudar dela cronologicamente e continuar nela quando cronologicamente você já é adulto. Bom, eu acho que a gente está indo muito bem hoje. Na 384 foi feita a seguinte pergunta: por que os primeiros gritos da criança são de choro? Para excitar o interesse da mãe e provocar os cuidados necessários. Não compreendes que, se ela só tivesse gritos de alegria quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com as suas necessidades? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Né? E aqueles que já tiveram a experiência de cuidar de uma criancinha, né, em especial a mãe, que tem o contato direto, a gente começa a escutar o chorinho da criança e a gente, é claro, logo no começo não é fácil, mas não é muito demorado a gente começar a distinguir o tipo de choro, sabe? Os resmunguinhos, né? Mãe e pai, mãe. Enquanto é bebezinho não tem exatamente manha, mas existe no estudo já neurológico e tudo mais, inclusive psicólogos e neurologistas identificaram, existe uma coisa chamada amígdala cerebral, e ela regula as manifestações, vamos dizer, do humor. E a criancinha, o bebezinho, essa amígdala cerebral ela é responsável pela manifestação da raiva. É interessante porque uma criança, quando ela chora, que ela está com fome, é a amígdala cerebral se manifestando. E ela chora com raiva mesmo. Por quê? Porque é a necessidade básica do ser humano, precisa de alimento. E daí ela chora, raiva. E aí, a hora que vem o alimento, muitas vezes acontece até dela dar aquela mordida, seja na madeira, no peito da mãe, que seja. E é natural que isso ocorra, é instintivo, isso é o nosso instinto enquanto estamos crianças, tá? Mas é o que é necessário, porque é a própria sobrevivência. E aqui no caso, assim, e por que os primeiros são de choro? Porque é o único mecanismo que tem. E aí isso vai despertar. Quando um bebezinho chora e é um chorinho de fome, a gente percebe é um chorinho, parece com raiva mesmo. Tá com raiva, tá com fome. Quando o chorinho é de dor, porque tá com uma cólicazinha, porque tá com uma dorzinha de ouvido, a gente fala tudo no diminutivo, né? Quando fala de bebezinho. Quando tá com dorzinha de ouvido, gente, não é a dorzinha, é a dor lascada, a dor de ouvido. E a criança chora de muita dor. O choro é diferente. Mas e que é isso? É para justamente despertar, especialmente na mãe, no caso, que é o mais comum, mas em quem está cuidando, essa necessidade. Imagina se fosse tudo de alegria. Tem que despertar alguma coisa em quem está cuidando. É o necessário para aquele ser se desenvolver. Então, ele precisa ser preservado, precisa crescer, né? Se não fosse um choro de raiva, um choro de dor, se aquilo não atingisse a gente, como é que a gente ia cuidar? Como é que ia... Pode botar aqui, ó. Pega esses. E eu acho que essa parte que a Fran está dizendo, eu acho isso muito importante. E aí, para o pessoal de casa, para contextualizar vocês, a gente recebeu hoje duas crianças aqui. A providência, ela é tão perfeita, ela é tão sábia, que criança é um ser tão puro, que energeticamente falando,
eles contribuem para o ambiente de uma maneira única. Então, vejam, mesmo na infância, mesmo com todas essas questões de ainda informação, ainda tem todo um caminho, olha que lugar abençoado elas ocupam, por onde elas passam, né? Com a energia vital tão ainda pura, tão ainda cheio, né? Esse vaso tão cheio de energia, por onde elas passam, elas modificam, então elas alegram mais. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente experienciou isso. É muito difícil um adulto olhar para uma criança e não sorrir. Isso é muito curioso, né? Muito interessante. Então, veja, é aquele sorriso que muitas vezes muda a energia daquela pessoa naquele dia, daquele ambiente, né? A Fran, inclusive, no começo, se emocionou, né? Porque ela foi dar passe em uma das crianças, e aí, quando ela terminou, a criança falou: fica mais um pouco, tá gostoso. É de tanto amor, né? Às vezes aquilo preenche a gente. Então, vejam, isso é bíblico também, né? O quanto Jesus fala, vinde a mim as criancinhas, né? No sentido da pureza, da energia, e que a gente também, isso vai para a gente, que já é adulto, para a gente não deixar isso morrer na gente. É essa transformação dessa energia. Nós passamos por tantos problemas, e faz sentido que estamos aqui para passar as nossas provas, mas que a gente não deixe de sentir. Então, esse é muitas vezes o papel da criança, né? A criança está ali, ela é muito fiel ao que ela sente. Ela é um ser humano, como nós. Só que nós esquecemos, né? Nós temos que nos tornar heróis, perfeitos, ótimos em tudo, mas aí a gente se esquece de ser seres humanos. E aí a infância vem, essas crianças maravilhosas vêm, e aí em 2 segundos você se depara com isso e se depara melhorando, enfim. Vejam, tudo está perfeitamente no lugar que precisa estar, inclusive a infância. É interessante porque a Sabrina até já deu uma adiantadinha na longa resposta que os espíritos nos deram na próxima questão. Eu acho que será bem interessante a gente acompanhar. Eu vou lendo aos poucos. Não, eu acho que hoje a gente... mas eu acho que dá para a gente poder ler. Não, mas eu acho que é justamente porque eu acho que ela é tão completa que nem sei se tem alguma coisa para a gente comentar. Ela já vai ser por ela mesma. Eu acho que, inclusive, a gente encerra muito bem com ela. Qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade e, particularmente, ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? E os espíritos dão uma resposta longa, mas é muito bom. Vejam só. É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. E, no entanto, as amais e acariciais como se fossem uma parte de vós mesmos, de tal maneira que o amor de uma mãe por seus filhos é reputado como o maior amor que um ser possa ter por outros seres. De onde vem essa doce afeição, essa terna complacência que até mesmo os estranhos experimentam por uma criança? Vós sabeis? Não. E é isso que vou explicar. As crianças são os seres que Deus envia a novas existências, e para que não possam acusá-lo de demasiada severidade, dá-lhes todas as aparências de inocência. Mesmo numa criança de natureza má, suas faltas são cobertas pela não consciência dos atos. Esta inocência não é uma superioridade real em relação a que elas eram antes. Não é apenas a imagem do que elas deveriam ser, e se não o são, é sobre elas somente que recai a culpa. Mas não é somente por elas que Deus lhe dá esse aspecto, é também e sobretudo por seus pais, cujo amor
é necessário à fragilidade infantil. E esse amor seria extraordinariamente enfraquecido pela presença de um caráter impertinente e acerbo, enquanto, supondo os filhos bons e ternos, dão-lhes toda a afeição e os envolvem nos mais delicados cuidados. Mas quando as crianças não mais necessitam dessa proteção, dessa assistência que lhes foi dispensada durante 15, 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Permanecem boas se eram fundamentalmente boas, mas se irisam sempre de matizes que estavam ocultos na primeira infância. Vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores. E quando se tem o coração puro, é fácil conceber essa explicação a respeito. Com efeito, ponderai que o espírito da criança que nasce entre vós pode vir de um mundo em que tem adquirido hábitos inteiramente diferentes. Como quereríeis que permanecesse no vosso meio esse novo ser que traz paixões tão diversas das que possuis, inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quereríeis que se incorporasse ao vosso ambiente, senão como Deus quis, ou seja, depois de haver passado pela preparação da infância? Nesta, vem confundir-se todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres engendrados por essa multidão de mundos em que se desenvolvem as criaturas. E vós mesmos, ao morrer, estareis numa espécie de infância, no meio de novos irmãos, e na vossa nova existência não terrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as formas de relação desse mundo, novo para vós, e manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituados a falar, língua mais vivaz do que o é atualmente o vosso pensamento. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. É assim que a infância é não somente útil, necessária, indispensável, mas ainda a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Eu acho esta resposta dessa questão bem profunda. Eu quis lê-la e, inclusive, deixá-la para que nós todos refletíssemos bastante sobre ela, né? Quem não tem o Livro dos Espíritos, é uma coisa muito fácil da gente acessar, é a questão 385 do Livro dos Espíritos, e ela fala sobre tudo o que nós discutimos aqui hoje, nesse sentido de que a criança, enquanto está encarnada na fase infantil, né, se servindo desse instrumento limitado em termos de desenvolvimento físico, na linguagem, no próprio desenvolvimento corporal, na força física, ela, ao mesmo tempo, ela está manifestando, ela tem um espírito, que não é criança, mas ela está tendo mais possibilidade de ser moldada. Ela está mais flexível aos ensinamentos, justamente porque ela não está ainda dominando a linguagem, não tem o conhecimento do que foi antes vivaz na memória, e então é mais suscetível de ser cuidada, de receber ensinamentos úteis, bons, e isso é a maior responsabilidade de quem põe uma criança no mundo, né? E eu acho que a gente pode pensar isso, independente
se a gente é pai e mãe, se a gente já teve, como no meu caso, hoje os filhos são adultos, mas, e quem eventualmente não tenha tido de si própria criança, mas a gente sempre convive com todas elas, né? E a gente tem na nossa cultura ocidental uma ideia muito também apartada de que o cuidado, eu não estou falando de educação, estou falando de cuidado, de ter atenção com uma criança, só cabe aos pais, só cabe à escola se ela está dentro da escola, né? Não, a gente quando olhar para uma criança, como disse a Sabrina, é difícil a gente não olhar para uma criança e a gente não sentir uma ternura, e olhar para aquele serzinho e a gente dar um sorriso, isso é o reflexo da que a gente sente e se manifesta como um sorriso. Mas, ao mesmo tempo, aquilo mexe com a gente de alguma forma, e a gente olha, vocês já viram, quando você vira uma criança na frente, se a criança está subindo e tem um perigo de repente dar uma caída, a gente automaticamente vai e ajuda e cuida, né? E isso é o que deveria todos fazerem, né? A gente sabe, por exemplo, na cultura indígena, óbvio que o índiozinho ele tem o pai e a mãe, mas todos na aldeia são os responsáveis, todos cuidam. E quando uma criança indígena demanda um adulto, ele para o que ele está fazendo, ele se abaixa para olhar no olhar da criança e o que você quer, meu filho? Ele não é o filho biológico dele, mas ele faz aquela atenção. E a criança pergunta, ele para o que ele está fazendo. É uma cultura. E a gente, né, com toda a nossa povos originários estão aí, nós somos, né, tivemos isso, ainda temos no Brasil, embora tão poucos indígenas, mas a gente sabe que a cultura é assim. E a nossa cultura ocidental, que foi reduzindo isso, é só pai e mãe que tem de cuidar? Não, a gente também pode manifestar alguma coisa, né? Enfim, não sei se eu estou sendo muito explícita, mas é o que me ocorre falar. Eu sugiro, recomendo, que cada um possa retomar isso aqui, porque em paralelo ao fato de que a gente sabe que toda criança desperta na gente toda essa afeição, essa ternura, a gente sabe que também ali tem um espírito que pode ser auxiliado, e cada um de nós, de alguma forma, pode dar uma ajudinha nisso. Em especial se a gente, de uma forma mais direta, tenha contato com crianças, né? E aí, ouvindo a Fran, eu me lembrei que uma questão que às vezes eu vejo, e aí eu não posso me meter porque não é meu filho, não é minha filha, mas é a questão de tratar a criança como se fosse um ser bobo, uma infantilização. Você pode falar de uma forma simples, mas respeitosa, sem tratar a criança como fosse né? "Ah, não é assim mesmo", ou vai, distrai e não explica o que está acontecendo, e a criança não acaba perdendo a oportunidade de ter a direção do que deveria ser feito para entender, para poder pensar com a cabeça dela dali para frente quando passar por uma situação parecida, né? Que eu acho que isso é uma das coisas que às vezes eu me choco ainda, porque eu não, na minha família isso não existe, mas eu vejo, assisto muito isso e não posso me meter, né? Não sou E eu acho assim, como uma mensagem final, é o seguinte, a Fran muito bem disse que olhando espiritualmente, nós todos somos crianças, né, no sentido de evolução. Então, que a gente também não se esqueça todo esse ensinamento belíssimo que a última questão trouxe nunca se esqueça de cuidar quando ver outra criança. Nunca se esqueça de cuidar da primeira criança, que é você. Nunca se esqueça de cuidar das outras crianças, que são os nossos próximos. Obviamente, somos todos agora em formato de adultos, mas se a gente fizer essa prática do cuidado, da gentileza, nós também podemos ser gentis conosco, podemos também ser gentis com os nossos próximos. E aí é que tá. A infância vira um grande ensinamento para nós. E é por isso que a gente passa por ela. Alguém quer fazer mais uma observação? Bem, então acho que por hoje a gente encerra. E a gente deseja a todos uma excelente semana, que todos nós
ao vir uma criança, a gente possa, de alguma forma, eu acho que o olhar carinhoso também já é uma grande coisa, porque a gente sabe que a gente emana energia também, né? E as crianças, como a gente tinha dito antes, e aqui aparece, é necessário que haja ensinamentos, né? Ao mesmo tempo que é necessário que haja o tratamento àquela criança, não como se ela fosse boba, ou, né? E também, mas ao mesmo tempo também não pode tratar como se ela já fosse um adulto em miniatura, né? Há que se respeitar as fases de cada criança, sempre com muito amor, que é o que a gente busca o tempo todo, né? Então, uma boa semana a todos. Nós vamos fazer agora a nossa oração final e cada um que possa pegar a sua água, pedir aos nossos bons amigos espirituais. Alguém quer fazer a oração final? Então, para finalizar a nossa noite, nós pegamos aí nossa água, elevamos o nosso pensamento a Jesus e nós agradecemos, Mestre, por mais essa oportunidade de estudo, de bate-papo entre pessoas que se gostam tanto. Costumo dizer que é a oportunidade de aprendermos com amor com a nossa família. E nós todos fazemos parte dessa família que é o Centro Espírita Simplesmente Amor. Então, obrigada, mestre, por esta oportunidade. Obrigada por podermos voltar a essas questões, a esse conhecimento, para que nós possamos, enfim, aplicarmos tantos ensinamentos amorosos na nossa vida, com outras crianças, mas figurativamente com as nossas crianças espirituais também. E hoje, particularmente, nós pedimos, mestre, por todos os nossos irmãos desencarnados, que, tal como crianças que voltam correndo para os seus braços, para os braços do Pai, hoje, quantos dos nossos irmãos desencarnados estão correndo novamente para os seus braços? Nós sabemos que essa parte encarnada é uma parte muito pequena do nosso centro. Então, hoje, em nosso coração, floresce aquele sentimento de que muitas das nossas crianças, irmãos desencarnados, estão voltando para a pátria espiritual, para a nossa casa, estão voltando, correndo para os braços desse Pai maior, desse irmão tão amoroso e perfeito que é o Mestre Jesus. Obrigada por isso, Mestre. E sempre, sempre, nos conceda a sua misericórdia, nos conceda essa oportunidade bendita de recomeçar. Que assim seja e que nós possamos ter uma semana de muito amor e principalmente de acolhimento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Amém. Que assim seja, Mestre Jesus. Graças a Deus. Graças a Jesus. Boa noite, amigos. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Uma boa noite a Então, todos. gente, obrigado. Até terça-feira. Obrigado. Tchau, tchau. Até lá, gente. Boa noite.